Você sabe quais são as 4 atividades mais importantes de um líder? Se não, fica nesse vídeo que eu vou te explicar aqui passo a passo para você ser um líder com mais clareza. E clareza é poder. Bom, é comum quando você chega em um nível que você precisa liderar, você sinta-se totalmente perdido. Já se sentiu assim? Eu já se senti assim várias vezes. André, assim, como assim várias vezes? Por que que isso acontece? Isso acontece porque na maioria das vezes nós não temos os papéis de cada função muito bem definido. Como assim, André? Imagina o seguinte, imagina que eu sou um vendedor. Quando eu sou promovido, essa função está muito solta, então eu não sei o que cobrar exatamente do meu liderado, eu não sei o que cobrar, como monitorar, eu não sei como fazer aquela pessoa se mover. Agora imagine que esse cargo tenha lá uma lista de atribuições de tarefas, de responsabilidades e tudo mais. Quando você tem essa lista e você, por exemplo, está ali na venda, você sabe exatamente quais são os processos, o que você tem que fazer, as suas tarefas. Então, quando você se torna supervisor ou líder, você consegue enxergar ali e falar assim, ó, essas são as tarefas e não está sendo feito. Então, você sabe como monitorar isso, tá? E para isso, né, para o seu time andar, existem 4 pontos fundamentais que você, líder, precisa dominar. O primeiro ponto é aprender a delegar. Como assim aprender a delegar? Existe um problemaço nisso. Toda vez que a gente avança, a gente não sabe como chegar nas pessoas que eram colegas ou que convivia ali e você não sabe delegar, parece que você quer ser um mandão, parece que você quer ser chato e tal, e você tem que aprender uma habilidade de comunicação para delegar. Por que delegar? Você que é líder, se você quiser fazer todas as tarefas, a sua equipe vai travar, a sua equipe não vai avançar, não vai performar e você não vai conseguir ser um bom líder. Então você tem que aprender a delegar. Como que você faz isso? Você vai ter que fazer uma lista de tarefas e ver quem pode fazer aquilo que não seja você. E as tarefas que são menos importantes ou com menos riscos, você começa a delegar. Você vai chegar assim, João, tudo bem? Eu tô vendo que você está livre. Vem cá, por favor. Me ajuda com isso aqui. Eu preciso que faça isso daqui. Eu queria que você fizesse, me entregasse isso até tal hora. Então você tem que aprender, é uma habilidade que você tem que aprender a delegar. Segundo ponto importante que um líder tem que dominar. Você tem que se colocar em disposição e mostrar que você está ali para apoiar as pessoas. Toda vez que você tem equipe, o que você gerencia, e você delega uma tarefa, muitas vezes seu time pode ter dificuldade ou se sentir inseguro em executar aquela tarefa. E você, como um bom líder, tem que se colocar o seguinte, eu estou aqui para te apoiar. Se você tiver qualquer dificuldade, você me chama. Se em qualquer momento isso travar, você me recorre. Se você sentir que isso não está andando por algum motivo, venha falar comigo, mas não deixe que isso se atrase. Então você tem que se colocar em uma posição que está apoiando o seu time e todas as tarefas para que aquilo flua. Não necessariamente você tem que ser a pessoa que executa aquela tarefa. Você tem que ser o maestro, o que rege, o que dá o ritmo, o que organiza que tudo caminhe bem, com fluidez para alcançar o objetivo da sua equipe. Mas você tem que entender que você precisa estar em uma posição de apoio. Terceiro ponto fundamental, você como líder tem que ser um bom treinador. André, como assim? Você tem que treinar e ensinar as pessoas aquilo que você está delegando. Você tem que treinar e ensinar aquilo que você está dando direção para as pessoas. Você tem que ser uma pessoa que tem que enxergar a deficiência do seu time. Imagina o seguinte, você sabe as tarefas, você delega as tarefas e por algum motivo essas tarefas não caminham, não bate metas ou não performa. Você como um líder, você tem que analisar alguns indicadores, que isso é tema para outro vídeo, onde você olha aqueles indicadores e fala o seguinte, o time não está executando. E você tem que se perguntar qual é a dificuldade em executar isso. A dificuldade é melhorar a comunicação, então você tem que se preparar ou, se você for do modelo corporativo, buscar recursos para que tenha um treinamento de comunicação para o seu time, para que ele possa performar. Tá? Então você tem que aprender ou desenvolver essa habilidade ou terceirizar de treinar a sua equipe. Se você não treinar a sua equipe não cresce. Né? Então,
Eu participo, eu sou treinador comportamental e eu vejo muito isso em campo. Quanto mais você treina o seu time, mais ele avança. Tem uma frase que fala o seguinte: eu prefiro suar em treinamento do que sangrar no campo de batalha. Então você tem que treinar o seu time de uma maneira muito intensa, dependendo do tipo de modelo que você atua, dependendo do tipo de liderança que você exerce, você precisa dar treinamentos, às vezes, diários. Tá? Então, coloque o seu time em movimento, capacite o seu time para que ele possa performar melhor. E depois que ele estiver performando, tenha zelo para não perder pessoas altamente capacitadas, porque leva tempo para desenvolver a pessoa. Quarto ponto muito importante que você tem que entender sobre liderança, que é sobre direção. André, como assim direção? O seu time precisa ser direcionado. Eu costumo falar para o meu time o seguinte: mais importante do que onde nós estávamos, onde nós estamos é para onde nós queremos ir. As pessoas se movem por uma visão. Muitas vezes o liderado não consegue enxergar para onde o líder está direcionando o time. Ele não consegue visualizar para onde você está levando o time. E você, como líder, tem que deixar isso muito claro. Você tem que dar direção para as pessoas para elas saber para onde elas estão indo. Porque imagina o seguinte, eu quero concluir isso com uma história que eu li em um livro, se eu não me engano, do Thiago Brunet. Ele fala sobre a trincheira, sobre a visão. Olha que bacana. Ele fala o seguinte: imagina que você está lá no seu país e você é recrutado para o exército e você vai à guerra. Você vai para a guerra, né? Você vai para a guerra porque você foi chamado, você é obrigado aí. E no meio da guerra tá lá. Você tá lá dentro da trincheira, você levanta, pá, 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 troca tiro, você abaixa, levanta, troca tiro. E tem uma hora que você deve deitar lá dentro da trincheira e pensar: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou morrer, eu não sei por que eu vim, eu não deveria ter vindo. Você começa a pensar em tudo isso. Por quê? Porque simplesmente a ordem foi: vá para a guerra e mate o inimigo. E essa ordem, ela não tem uma visão. E quando ela não tem uma visão, você não se entrega de corpo e alma, você não sente que você está progredindo, entende? Eu vou te dar a mesma cena com uma visão. Imagine que o seu general, seu capitão lá chega lá e fala o seguinte: nós vamos para a guerra e a nossa missão é matar o inimigo. Porém, nós estamos indo lá porque nós estamos construindo um país livre. Os seus filhos vão poder correr na rua, a sua mulher vai andar na rua tranquilamente, você vai ser o herói da sua família, você vai salvar a nação. Nós estamos indo para a guerra porque queremos ser um país livre. E quando você estiver lá, você vai lembrar dos seus filhos brincando na rua, a sua mulher livre, a sua família segura, e você vai ser um herói nacional. Olha que diferença. Imagina que você está lá agora dentro da guerra, dentro da trincheira e dando tiro. Quando você está dando tiro, você sabe que você pode morrer, mas você deve estar pensando assim: cara, eu vou matar porque é o seguinte, eu estou fazendo isso pela minha família, meu país vai ser livre, meu filho vai poder brincar, minha mulher vai poder andar tranquilamente nas ruas. Qual que é a diferença do primeiro cenário para o segundo? Você tem uma visão clara. E quando eu falo de uma visão clara, da direção do que você está fazendo, é diferente da missão. A missão é matar o inimigo, mas a visão é ser livre. Então você, como líder, você precisa dar direção. As pessoas do seu time precisam ter uma visão clara do que aquilo que ela está fazendo, o que aquilo vai gerar, o que aquilo vai proporcionar. Toda vez que você tiver uma visão clara no seu time, ele vai andar mais rápido, mais forte, mais unido. Então, isso é muito, muito importante. Se isso faz sentido para você, me escreva aqui embaixo o que mais você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que eu tenho certeza que quanto mais líderes ou pessoas que querem ser líderes acessar esse tipo de informação, mais claro vai ser a visão delas do que ela vai construir, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!